Rafael, passando as informações de Corinthians aí, o Timão que enfrenta o Internacional às 6h30 na Neoquímica Arena aí. Se liga nas informações da Lili, deixa o seu like, comenta qual é o seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians, 2 gols de Memphis Depay, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians se prepara para receber neste sábado na Neoquímica Arena o Internacional pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da derrota diante do Flamengo na última rodada, o Timão busca vencer diante da sua torcida e na estreia do Dorival na Neoquímica Arena. Desfalques. Começar pela zaga. O Gustavo Henrique passa nesta sexta-feira por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia inguinal. Deve ficar por mais ou menos um mês fora dos gramados, então desfalca o Timão. Memphis Depay não participou da partida contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, justamente por estar recuperando a perna direita de uma pancada que sofreu no jogo contra o Flamengo. Ele chegou a treinar com bola esta semana, então deve retornar nessa partida importante contra o Internacional. Colorado, que também tem desfalques, 5 no ataque. O último deles foi o Vitinho. Na partida, na vitória por 1-0 contra o Maracanã pela Copa do Brasil, ele fraturou um dedo da mão esquerda. Vai passar por cirurgia e também desfalcar o Colorado. Mas o técnico Roger Machado vem preparando a equipe para essa partida tão importante diante do Corinthians. A gente lembra que na tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional é o 6º colocado com 9 pontos somados. O Corinthians é o 12º, com 7 pontos somados até aqui. Tá aí, então, as informações da Lili e também do Corinthians. São muitos desfalques do lado do Internacional também, mas o Internacional volta a ter o seu time titular, lógico, os jogadores que estão à disposição. A mesma coisa do Corinthians depois do jogo na Copa do Brasil. É o Internacional que está subindo, que quer chegar ali no G4, ainda não está. E um Corinthians que não quer descer mais do que já tá vendo ali na tabela de classificação, claro. André. Não dá para dizer quem é o favorito para esse jogo, e se eu tivesse que escolher, se você falasse, não, André, você não vai embora hoje se você não disser quem... A gente ia ficar aqui. Não, eu diria, tá bom, nessas condições eu digo que o favorito é o Internacional. Mesmo com o jogo acontecendo na Neoquímica Arena, com um grande público mais uma vez, o Corinthians tem colocado mais de 40 mil pessoas em dezenas de jogos já há muito tempo, isso deve acontecer de novo, e a torcida do Corinthians tem feito um papel maravilhoso, né? Isso é até chovendo molhado. O time não corresponde na maior parte desses últimos anos. Ganhou o campeonato estadual, teve muita gente que ficou feliz, achou que, né, era o início de um grande ano. Logo depois, troca de comissão técnica, o time mostra que tem uma equipe titular que pode sim ser competitiva, mas não tem um grupo de jogadores que sustente as competições simultâneas que o Corinthians disputa com chances de coisas grandes. Por isso você me perguntou no início da semana qual deve ser a prioridade no calendário. Tem que ser o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Agiu certo o Dorival Júnior e a comissão técnica dele ao escalar um time de reservas, um time de suplentes, basicamente, na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. O Corinthians conseguiu um bom resultado fora de casa, guardando os jogadores que serão necessários para este sábado contra o Internacional pelo Brasileirão e na semana que vem, numa partida decisiva na Copa Sul-Americana. Aliás, se o Corinthians for mal de novo, conseguir um mau resultado, praticamente se despede também da competição sul-americana. E aí, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil vão dominar o calendário, com ênfase, eu acredito, no Campeonato Nacional. Por que eu digo que o Inter tem mais chance do que o Corinthians nesse jogo? Porque é um trabalho mais longo, um técnico que conhece melhor seus jogadores, já tem uma amostra de competitividade muito sustentável, enquanto o Dorival vai estrear na Neoquímica Arena. Vai fazer sua segunda partida no comando do Corinthians. Os dois lados têm desfalques, mas titulares contra titulares, sempre lembrando que o Garro, obviamente, é titular e está indisponível, e ele sozinho representa uma parte muito importante do potencial do Corinthians. Eu digo para você que é um jogo para prestar atenção, porque o Internacional é uma das melhores equipes brasileiras nos últimos tempos e o Corinthians está tentando se reencontrar. Vamos ver se consegue. Vamos falar do Corinthians, que joga em casa e está perigosamente namorando a zona do rebaixamento.
E nesta sexta-feira, os jogadores do Corinthians encerraram os preparativos para pegarem o Inter, jogo deste sábado em Itaquera, a partir das 6h30 da tarde. Lembrando que o Corinthians não vive exatamente um grande momento no Campeonato Brasileiro. Em 6 partidas, perdeu exatamente a metade, 3. Está na 12ª colocação, apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. A grande novidade para este jogo será o retorno do Memphis Depay. Ele que sofreu uma contusão na partida de domingo passado contra o Flamengo, sofreu traumas tanto no pé como também na perna, desfalcou o Corinthians na partida diante do Novo Horizontino na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Deve ser a grande novidade do técnico Dorival Júnior para o jogo deste final de semana contra o Internacional. Mais alto nível possível, principalmente a atenção, e agora usar os jogadores que a gente conseguiu recuperar no último jogo para que a gente possa estar inteiro, fazer um grande jogo, buscar esse resultado dentro da nossa casa, um jogo importante, contra uma equipe qualificada. E a gente sabe que esse resultado coloca a gente numa condição melhor na tabela. Outra grande atração deste jogo estará no banco de reservas. Pela primeira vez, Dorival Júnior vai encontrar a Fiel em Itaquera. Ele dirigiu o timão contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. A maioria do estádio era corintiana, mas em Itaquera, efetivamente, pela primeira vez, Dorival estará diante da Fiel. E o Hugo falou sobre os primeiros momentos sendo comandado pelo técnico Dorival Júnior. O professor deixa tudo muito bem explicado pra gente, né? Tudo muito bem destrinchado, então fica muito mais fácil da gente desenvolver dentro do campo ali o que ele quer. Então, ir amanhã com o pensamento que a gente precisa ganhar o jogo, encarar como uma decisão, colocando tudo em prática que a gente está treinando, tudo que a gente está fazendo no dia a dia. Por mais que a preparação seja mais curta entre um jogo e outro, mas o professor está deixando tudo muito claro, então a gente sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo. Corinthians que, por outro lado, terá um desfalque importante, o Gustavo Henrique, zagueiro, que submeteu-se nesta sexta-feira a uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão inicial do departamento médico do Corinthians é de que o Gustavo Henrique fique de fora por pelo menos um mês dos jogos do Corinthians. Só lembrando que, por conta de uma lesão na coxa, nesta temporada, o Gustavo Henrique também desfalcou o Corinthians por um bom tempo. Bora projetar esse Inter e Corinthians, porque o Memphis Depay está de volta. Qual será o time de Dorival Júnior? A tendência é que desta vez titulares. Eu quero te contar, por acompanhar muito o Inter, o que esperar do adversário. Será que o Corinthians precisa ter precauções para o jogo? Te digo que sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcinski, mas cá estou para projetar esse jogo de sábado, um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né? Por conta de 2005, 2009, isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter, mas realmente nos últimos anos isso se aflorou, né? A história do DVD, aquela coisa toda, e os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo, só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né? Com o D'Alessandro tentando bater no William Capita, e, enfim, nos últimos tempos aí, muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate. Aquele 2-2 ainda me revolta, né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando, para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento, e o Corinthians estava vencendo por 2-1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time, o Roger também vai para cima, né? E consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa, e aí termina o jogo 2-2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente tá fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra, Corinthians inclusive com outro técnico, e eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que
é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares, com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né, que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo, e agora, mais recentemente, o do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que tá o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká, que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e, eles deram conta do recado. Mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter, mas também contra o Inter. O Inter tem bons jogadores do meio para frente, eu já vou traçar um pouco de que maneira o Inter deve jogar, mas eu queria falar especificamente do Corinthians, que vai ter André Ramalho e Kaká na dupla de zaga. Mas o sistema tem que melhorar como um todo. E contra o Novo Horizontino, o Corinthians até foi atacado no segundo tempo, o Hugo teve que fazer algumas defesas, então assim... esse sistema ainda não está propriamente bem ajustado, até porque nem teria como, é muito pouco tempo do Dorival. Mas vai ser um primeiro time titular, pelo menos essa é a tendência. Aquele losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino, o Dorival deu uma mesclada porque percebendo que contra o Flamengo os jogadores sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vou mudar porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura. O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. E que bom, eu saudei isso inclusive. Porque você precisa ter uma ideia de com quem você pode contar. E o Ramon, eu sei que ele queria definir alguns sistemas e tudo mais, mas você já não tinha mais essa possibilidade. Eu já não sabia mais se o Alex Santana poderia ser um cara para você contar, o Charles também, que eu já critiquei muito, inclusive, e às vezes do nada o Ramon escalava o Charles. É mais complicado fazer dessa forma. Quando você costuma escalar o cara mais frequentemente, você sabe, puta, aqui tá um 12º. Quando alguém se ausentar, eu vou contar com esse cara. O Dorival me parece que vai fazer essa gestão. Já começou no primeiro jogo a fazer. Mas nesse segundo, eu quero poder contar com o Igor Coronado. Eu quero que esse cara, como o Dorival disse na sua primeira entrevista, seja o substituto do Garro. Mas ele precisa abraçar essa causa também. Tecnicamente falando, ele precisa assumir essa responsabilidade. E o Dorival vai tentar provar para ele que ele pode. Então, por isso que eu estou contando com isso. Não sei se vai ser o Bidon na ponta do losango, já o Ramon fazia isso, não deu certo. Então, o Memphis fica jogando muito longe do gol, então eu espero que não seja ele para entrar o Romero, que seja o Coronado, porque ele é o cara em características para ser esse meio armador. O Martínez te dá intensidade de jogo, o Carrilho é o principal jogador do time esse ano e o Ranieri a proteção à frente da zaga. Tem que ser esse time. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que o Dorival vai programar para esse jogo contra o Inter, que tem Angileri na esquerda e o Mateuzinho na direita, e o Yuri e o Memphis no ataque. Pelo menos, acho que essa é a confirmação. Hugo Souza no gol. Deve ser esse o time. Que temores, que precauções o Corinthians tem que ter com o Inter. Eu trouxe esse vídeo também com esse detalhe, porque não é sempre que eu consigo acompanhar o adversário do Corinthians. E nesse caso, eu tô muito ligado, né, gente? Quando é Grêmio ou Inter, eu tô acompanhando o tempo inteiro. A gente não consegue... Quando são clássicos, né, a gente tá sempre por dentro.
mas não é todo time que a gente tem esse nível de conhecimento. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui de que forma o Inter deve jogar contra o Corinthians. E assim, o time do Roger Machado é um time sabidamente bem treinado, campeão gaúcho, termina o ano muito bem, começa o ano muito bem, mas esse momento, especificamente esse momento, é o de maior instabilidade do time. Nesse momento, tá? Esse momento em que o Inter vai visitar o Corinthians aqui em São Paulo é o de principal instabilidade do time. Eu não estou dizendo com isso que o time está mal, mas é o momento em que o Inter não está na sua melhor forma. E obviamente, o Corinthians pode se aproveitar disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um organograma muito bem definido pelo Roger. Tem a volta do zagueiro Vitão, que esse sim está jogando muita bola, e o seu parceiro também. E o Vitor Gabriel fez contra o Juventude 2 gols de cabeça na bola aérea ofensiva. A bola parada tem sido uma arma do Inter. Então quando você olha assim, poxa, o Inter está tendo dificuldades, e teve contra o Maracanã do Ceará, da Série D, na Copa do Brasil, exatamente por quê? Porque não conseguiu jogar por dentro e teve que abusar dos cruzamentos. Porque tem nisso uma arma, inclusive acabou fazendo gol, um deles foi anulado e o outro acabou valendo, na bola aérea ofensiva. Então todo o cuidado do Corinthians com a bola parada do Inter. O Alan Patrick, ele em escanteios, ele dá assistências, ele coloca na cabeça dos caras. Em cobrança de falta, então, nem se fala. Então tem que cuidar essa bola parada. E claro que o André Ramalho e o Kaká, como eu disse, não estão inspirando lá muita confiança. Essa é uma das armas do Inter. O Inter tem feito muitos gols de pênaltis. É o time que mais tem pênaltis a seu favor na temporada. E eu não estou aqui falando sobre algo tendencioso em relação à arbitragem. Eu estou dizendo que, por conta disso, é porque o Inter entra muito na área. E de que forma? O Inter tem pontas que vão para 1 contra 1. Especialmente o Wesley, que não vive o seu melhor momento. O Wesley está, como todo time, no seu maior momento de instabilidade. Significa que ele está mal? Não. Significa que ele já esteve melhor. Mas é um jogador a marcar. E é um jogador para não deixar ele entrar na área. Porque se deixar ele entrar na área, não é que ele vai cavar pênalti. Ele é rápido. Então você tem uma tendência de cometer uma penalidade. Isso a estatística está dizendo. Do outro lado, o Vitinho tá fora, e aí tem uma possibilidade ou do Bruno Tabata, que a gente até conhece mais do que do Palmeiras, mas ele é um jogador de outra característica, né? Ele é um meia-ponta, como diz o Roger, ele joga um pouquinho mais por dentro, ele não tem tanta profundidade, ou o Gustavo Prado, que é um menino sim mais espetado. E esse sim é perigoso também, se ele abrir o time com 2 pontas. Eu ainda acho que ele vai na segurança do Bruno Tabata. Segurança que eu digo um pouquinho mais de reforço no meio. E aí sim com o Wesley aberto pela ponta. Só que eu não sei se ele vai jogar pela esquerda ou pela direita, né? O Wesley joga pelos 2 lados. Aí você pode escolher. É que se for o Gustavo Prado ou o Tabata, eles vão jogar pela direita. E aí o Wesley seria o ponto esquerda. Não, acho que o Gustavo Prado pode jogar pela esquerda e o Wesley pela direita. Enfim, isso não está muito definido. Na frente tem o Valência, o Ener Valência. O Borré tá machucado. O Ener Valência é o titular, e ele está sendo muito cobrado pelo torcedor. Ele fez um golaço de falta na decisão do Gauchão, vinha bem até, vinha conquistando o carinho do torcedor, mas nos últimos jogos ele tem perdido muitos gols. Só que isso também é um ponto, sinal que a bola chega, e sinal que ele chega com capacidade para concluir. Ok, você tem o Hugo Souza lá, que normalmente pode resolver, mas até quando vai essa fase perdedora de gols do Ener Valência? Ele não tá bem, tecnicamente ele não tá bem, mas também não dá para deixar espaço, né? É que o Valência, ele é um cara de pegar o espaço, de atacar o espaço. Ele é um cara meio Yuri Alberto, em característica. Ele gosta de correr com o campo aberto. Ele não é um cara de pivô, ele não é um bom finalizador, ele tem dificuldades. Então, se você marcar o espaço do Ener e impedir ele de jogar, que eu digo de jogar não é impedir ele de jogar, mas é impedir ele de ter campo para poder jogar, deixar ele um pouquinho mais marcado, preso entre os zagueiros, ele teve dificuldade contra a defesa do Maracanã. Então, assim, é um ponto que o Corinthians pode se sobressair. O Alan Patrick, cara, é um cara que ele não só é o cara das bolas paradas. Ele é o cara que faz o time jogar. Então, esse é um cara que você precisa marcar. O Palmeiras ensinou. O Palmeiras fez isso. O Grêmio não. Ele deitou sobre o Grêmio. Com o Palmeiras ele teve dificuldades. Perdão, gente.
No lado esquerdo, o Bernabéu também não vive a sua melhor fase. E essa combinação do Wesley com o Bernabéu, ela inclusive está muito manjada e o Bernabéu tem sofrido muito defensivamente. Se o Dorival colocar um cara ali, e o Corinthians não tem pontas, né? Mas se colocar um cara ali, bom, aí o Bernabéu pode sofrer, porque ele apoia muito, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. Então essa é uma possibilidade. E aí no meio de campo tem só uma dúvida ali, o Fernando tá jogando muita bola, que é o cara que começa a jogada, então marcar essa saída de bola também pode ser interessante. E na segunda função o Bruno Henrique tá aparentemente perdendo a posição pro Thiago Maia, que é um cara que joga mais com a bola no pé. Então, o Corinthians, aí eu acho que com esse sistema, né, com Martínez ali, Carrilho e tal, vai congestionar bem e vai poder fazer um jogo franco, de bom embate. Eu acho que tem boas possibilidades. Corinthians acho que vence, tá? Tem todas as condições para isso e técnico novo, aquela coisa toda. E o Inter sempre teve dificuldades em Itaquera, né? Tem uma vitória desde que o estádio inaugurou, mas também uma sequência de empates. E o empate não é bom resultado. O jogo é na Arena do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar. O que vocês acham que vai acontecer? Então é isso aí, Fel. Engraçado, mano. Todo mundo tá cravando o Internacional como favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Que piada, cara. O Internacional nunca que vai ser favorito contra o Corinthians na Neoquímica Arena, cara. Pode vir um Real Madrid amanhã, não vai ser favorito. Independente do time do Corinthians, na Neoquímica é outra história. Ah, mas perdeu o Fluminense lá atrás. Acontece, derrotas acontecem. Claro, não é aquela vantagem enorme pro Internacional, até porque o Loreal chegando agora tá tentando ajeitar o time. Vai ainda dar a cara pro Corinthians que ele quer, formação tática. E amanhã vai ser um jogo que vai definir uma. Não sei como que ele vai entrar, mas ele vai entrar com 4 volantes, eu acho muito difícil. Vai mais nesse jogo específico mesmo aí contra o Novo Horizontino. Creio que ele vai entrar ali com o Carrilho, com o Ranieri e José Martins. Porém, eu tenho uma dúvida se ele não vai entrar com o Thales Magno nessa posição do José Martins, fazendo ali um meia ponta ali. Então, a gente vai ficar ligado nisso daí para poder deixar o Yuri aberto com o Memphis Depay mais solto ali no ataque. Talvez o Coronado Armando. Vamos ver o que o Dorival vai pensar, o que ele treinou essa semana para esse time. E amanhã, mano, a gente tem que vencer. A gente já perdeu 3 jogos no Brasileiro, então, cara, se perder, a gente não quer de novo passar. A gente passou nos últimos 2 anos aí brigando contra o rebaixamento. Então, o Corinthians tem que vencer. Empate, pra mim, já é um péssimo resultado. Então, é isso. Comenta aí qual vai ser o seu placar para amanhã. Eu já chutei aqui, vai ser 2-1, 2 gols de Depay, 1 gol de falta e 1 gol de dentro da área, hein? Então se liga só, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel a torcida, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!